Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. 24 pessoas serão julgadas por esse crime que aconteceu em agosto de 2007. Os presos simularam uma rebelião usando arma de fogo, faca e lâminas. A intenção era matar outros presos de uma gangue rival. Então, durante essa rebelião, eles colocaram fogo na cela onde estavam esses presos inimigos. Na época, essa cadeia estava superlotada, abrigava presos considerados perigosos e de grupos inimigos. Essa cadeia foi desativada com a construção do complexo penitenciário de Ponte Nova. Além de homicídio doloso, alguns desses réus também respondem por tráfico de drogas e formação de quadrilha. Os 7 condenados vão ter que devolver os bens e os valores com juros, também vão perder os direitos políticos por 8 anos e a função pública. De acordo com o Ministério Público, o autor da ação, essa quadrilha desviava verbas de emendas parlamentares que deveriam ser destinadas para a compra de ambulâncias e materiais hospitalares. O escândalo sanguessuga também ficou conhecido como máfia das ambulâncias, justamente porque desviava verbas públicas que deveriam ser destinadas para investimentos na saúde. Ainda cabe recurso da decisão. O total pedido pelo Ministério Público é de R$4.470.000. A acusação de enriquecimento ilícito foi baseada nas apurações na Operação Lava Jato. Envolve 5 empresas e executivos delas. A Operação Lava Jato investiga um esquema de corrupção na Petrobras. O MP pede ainda que essas empresas fiquem proibidas de contratarem o poder público ou de receber qualquer tipo de benefício ou incentivo fiscal. E que essa penalidade seja estendida para todas as empresas ligadas a essas empreiteiras denunciadas. Eles pediram a revogação da prisão, alegando que houve alteração dos fatos. O argumento não foi aceito pelo juiz Sérgio Moro, que na decisão ainda afirmou que a materialidade dos crimes apontados pelo Ministério Público justifica a prisão. Ainda não tem data marcada para o julgamento, mas a previsão da Justiça é de que ele seja realizado ainda neste semestre. O crime aconteceu em maio do ano passado, teve grande repercussão, tanto é que o estádio do Arruda, em Recife, chegou a ser interditado na época. Everton Felipe, Valdir Pessoa e Luiz Cabral serão julgados por homicídio consumado e 3 tentativas de homicídio, já que no dia outras 3 pessoas ficaram feridas. Exatamente, Érica. A Justiça Federal determinou que o Departamento de Estrada de Rodagem do Paraná, a concessionária Viapar e o município de Alto Paraná realizem a obra na rodovia. De acordo com a decisão, o perigo de desmoronamento é iminente, principalmente se vier uma chuva forte. Segundo ainda a decisão, a erosão aconteceu porque o município de Alto Paraná não tem um sistema de escoamento de água da chuva eficiente. O DR paranaense informou que já recebeu da concessionária um projeto de recuperação do trecho, mas a obra só deve começar depois de uma reunião que foi marcada para o final de fevereiro. A concessionária, por sua vez, informou que a erosão é anterior ao contrato de concessão e, por isso, não pode ser responsabilizada ou fazer a recuperação do trecho. E a Prefeitura, por sua vez, informou que não tem dinheiro para a obra, que foi orçada em R$2,5 milhões. Além de anular a carta de habites do novo centro administrativo do GDF em Taguatinga, cidade próxima a Brasília, a Justiça também autorizou o Ministério Público a executar a multa ao governo por não entregar o relatório de impacto de trânsito e o laudo de conformidade, documento também necessário para a liberação do empreendimento. Esse centro foi inaugurado no dia 31 de dezembro do ano passado e um mês antes dessa inauguração, em novembro, o então governador da época, Agnello Queiroz, expediu um decreto dispensando a exigência desse relatório de impacto de trânsito para a liberação do habite. O órgão quer entender como serão feitos esses bloqueios, se os consumidores foram alertados previamente de que forma isso foi feito e as possíveis mudanças contratuais que envolvem o processo. As operadoras alegam que o fim da velocidade reduzida ao estourar o pacote de franquia vai beneficiar os clientes. Já funciona assim nos Estados Unidos e na Europa, onde os clientes têm uma experiência de mais fidelidade com a internet contratada e passam a maior parte do tempo navegando em uma conexão bem inferior. Com esse relatório, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor quer saber se essa medida não fere o Código de Defesa do Consumidor. Boa noite, William. Não, até agora ninguém se manifestou e o prazo termina na próxima quarta-feira, porque a determinação foi publicada na última sexta-feira no Diário de Justiça Eletrônico. A determinação começa a valer, o prazo começa a correr no dia seguinte à publicação, só que o dia seguinte era um sábado, e o sábado não é considerado dia útil na Justiça Eleitoral. Portanto, só
hoje, segunda-feira, é que começou a correr os 3 dias para que as partes possam se manifestar. O Partido da Mulher Brasileira foi criado depois de sancionada uma lei que só permite que o parlamentar troque de partido sem perder o mandato na janela de 30 dias do 7º mês que antecede as eleições, desde que aquele seja o último ano de mandato dele. Com a mudança na regra, os novos partidos não podem receber os parlamentares sem que os mandatos sejam questionados pelos partidos de origem. Mas o Partido da Mulher Brasileira alega que quando foi sancionada essa nova lei, o pedido de registro do partido já estava sendo analisado pelo plenário do TSE e, portanto, teria 30 dias para receber os parlamentares sem qualquer prejuízo aos mandatos. Esse é um dos 24 processos previstos na pauta de julgamento da sessão de hoje, que deve começar logo mais às 7 horas da noite. Boa tarde, Érica. O julgamento realmente já está começando e, como você disse, Fernandinho Beiramar é acusado de liderar um grupo criminoso que participou de uma rebelião na penitenciária de Bangu 1. Ele vai responder, está sendo julgado por homicídios qualificados. Ele responde pela morte de 4 presos de facções rivais. A primeira parte do julgamento aconteceu ontem e ele negou participação no crime. Também são acusados de envolvimento nessa rebelião 22 presidiários e um agente penitenciário. Mas como o processo foi desmembrado, apenas Fernandinho Beiramar está sendo julgado por enquanto. Ele aguardava o julgamento do recurso que foi encaminhado ao STJ contra a decisão do Tribunal de Justiça que condenou o ex-médico a 8 anos de prisão em regime fechado e ao pagamento de R$30 mil de indenização para a família da advogada. Marcelo Caron ainda é acusado de mais 4 mortes e de ter provocado lesões corporais em outras 29 pacientes, em Goiás e aqui, no Distrito Federal. O Sindicato dos Professores informou que vai recorrer dessa decisão. O governo entrou na justiça alegando que essa greve de quase 2 semanas está prejudicando os 470 mil alunos da rede pública, já que 95% das escolas estão sem aula. O governo também argumentou que essa greve é abusiva e ilegal e porque os sindicatos não avisaram previamente conforme as exigências da lei. Os professores estão em greve desde segunda-feira da semana passada, quando deveria iniciar o ano letivo aqui no Distrito Federal. Eles cobram do governo o abono das férias, parte do 13º e também são contra a redução no número de coordenadores e contra a alteração no calendário escolar. Hoje, às 3 horas da tarde, o secretário de Educação aqui do Distrito Federal, Júlio Gregório, representantes do Sindicato dos Professores, devem se reunir com os deputados distritais para tentar achar uma forma de pagar essa dívida que já chega e gira em torno de R$180 milhões. Para pagar esse montante, no fim do mês passado, foi depositado R$30 milhões. E a segunda parcela nesse mesmo valor está prevista para ser paga amanhã. O Sindicato dos Professores não aceitou essa proposta. Só que para quitar a dívida total, como quer o sindicato, o governo depende da antecipação orçamentária. E isso pode levar até 1 mês. Érica.